Olá, gente! Vamos trabalhar triângulos semelhantes, olhando um desenho esquisito que nem esse aqui e calculando os valores de x e y, valores de dois lados desses triângulos aqui, triângulos entrelaçados aí. Muito bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar é se os triângulos são realmente semelhantes. Olha, nesse desenho, de verdade, não são não. Mas está contada uma mentira aqui e é mais ou menos, quis fazer assim de propósito, porque os exercícios de vestibular e de concursos em geral são assim. Já para você não ir com a régua, medir lá, eles não são semelhantes de verdade, mas a gente age como se fosse, justamente porque tem essa informação. Se não tiver, aí ninguém consegue resolver, porque aí tem que ser outro método, ou outras informações. Mas aqui, AB barra dupla aqui CD, AB, reta AB está aqui, né? Paralela à reta CD. Não é paralela de verdade, mas a gente faz de conta que seja. Se são paralelas, então sim, eu vou obedecer às condições dos triângulos semelhantes. Terei ângulos iguais e lados proporcionais. Se tem proporção, pode ser resolvido, por exemplo, por regra de 3. Muito bem, tem vídeo linkado aí que dá a ideia básica disso. Bom, então aqui são, então, se são paralelas, essa e essa paralelas, e essas duas retas não estão quebradas aqui, se tivesse quebrado, se fosse uma reta diferente, teria que ter essa informação, ok? Se aqui é uma reta só, reta AD, e reta CB ou BC é uma coisa só também, se encontram aqui, então sim, você pode afirmar que este ângulo aqui de cima, ele é igualzinho, é o mesmo ângulo, é congruente, para falar bonito, ao ângulo daqui. Eles são OPV, opostos pelo vértice, sim, são iguaizinhos, sempre serão. Ângulos opostos pelo vértice sempre serão iguais. Muito bem. E daí? Só um ângulo igual não prova nada. Quando eu tenho dois triângulos, se eu quero saber se são semelhantes, eu tenho que provar que pelo menos tem dois ângulos iguais. Um triângulo tem dois ângulos aqui e o outro triângulo tem os mesmos dois. Aí o terceiro ângulo tem que ser igual, porque a soma de triângulos, dos ângulos internos, é sempre 180 graus. Muito bem. Como é que eu vou saber se os outros são iguais? Aqui oposto pelo vértice. Você sabe por quê? Por causa do paralelismo, ok? Então, tem aquela história lá de ângulos alternos e internos. Se você não lembra bem, é bom revisar isso, que é muito importante. Bom, como assim? O que é isso mesmo? Se eu tenho uma reta, tá, contínua aqui, e duas paralelas, nesta reta, o ângulo que a reta faz com uma das paralelas, vamos colocar aqui um ângulo, por falta aí de mais cores ou de outro jeito, vamos desenhar duplo assim. Esse ângulo aqui está na reta BC. Reta BC tem outro ângulo aqui com a mesma, com paralelas, entre paralelas. Então, sim, claro, se fosse bem desenhado, você poderia pegar um transferidor aqui assim e outro aqui, e você veria que esses ângulos seriam iguais. Não é bem desenhado, então na verdade não são. Mas a gente pode, nossa imaginação consegue trabalhar isso e a regra de 3 funciona da mesma maneira. Tá? Ele é feito para isso. Então, sim, esses ângulos são iguais. Não interessa saber o ângulo. Tá? No exercício desse, você não precisa se preocupar. Ninguém está perguntando o ângulo. Queremos saber, sim, os valores de comprimento de x e de y. Se você quiser pensar nisso, na reta AD, é a mesma reta aqui, na verdade, o ângulo que a reta AD faz com o segmento, reta, na verdade, a reta é infinita, a gente fala segmento AD, um pedaço de reta, com o segmento CD, já que o segmento CD é paralelo a AB, então esse ângulo aqui, da reta AD, ó, ele é idêntico também, ok? Então, é bom colocar, deixa de ser interessante e é bom desenhar, não é só pensar nos ângulos não. Se você fizer o exercício, desenhe, porque isso é muito importante. Então, o que temos aí? Se os três ângulos são iguais, pode ter certeza, os lados são proporcionais. Aí a regra de 3 entra em jogo aí. Vamos lá. Posso chamar, por exemplo, aqui de triângulo 1, em algarismos romanos, triângulo 2, questão de organização. Como eu digo em outros vídeos, regra de 3 tem que ser organizada, senão complica. Então, vamos lá. Triângulo 1, triângulo 2. Tá? É bom fazer isso para organizar.
Tá? Triângulo 1. Quem pertence ao triângulo 1? O x. X pertence ao triângulo 1. Quem é seu correspondente no triângulo 2? Aqui que tem que tomar cuidado. Tá. O x está entre o ângulo que tem um risquinho e o 3 risquinhos. Posso chamar assim? Não é muito científico, mas funciona. Um risquinho e 3 risquinhos. Quem está entre o 1 e o 3 risquinhos aqui? Um risquinho e 3 risquinhos. 64. Muito bem. Beleza? Ok. E agora? O que mais que eu posso usar? Tem que pegar agora valores. Não pode ser uma incógnita. Tá? Tem que ser um valor numérico aqui e outro aqui. Quem que eu posso? Se eu pegar o 7, que está entre o 1 e o 2 risquinhos, entre 1 e 2 está o y. Então não poderia usar y porque vai ter duas incógnitas em uma equação. Então não. Qual outro valor? O 5 aqui está entre o 2 e o 3. Entre o 2 e o 3 está aqui, 40. Dois valores numéricos. 5 está no triângulo 1, então eu coloco aqui embaixo do x. Poderia ter colocado 1 e 2 aqui, como eu fiz em outros problemas, para mostrar que tem problema. Se o 1 tivesse aqui, o 2 aqui, tá? O x estaria aqui, o 5 aqui, o 64 aqui. Tá? Mas, triângulo 1, né? Tanto faz então, você está organizando assim ou assim. Tem que organizar. Triângulo 1, x e o 5. Triângulo 2, o 64 faz parte do triângulo 2, tá? E no triângulo 2, quem corresponde ao 5? É isso que você tem que pensar. No triângulo 2, quem corresponde ao 5? O 5 está entre o 3 e o 2 risquinhos. 3 e 2 é o 40. Então, no triângulo 2, aqui você coloca 40. É boa, só fazer conta agora. Então, multiplica cruzado, o que você vai ter aqui? 40x igual 5 vezes 64. Olha, já fiz isso em outros vídeos, vou fazer de novo. É muito importante, é muito bom que você não faça conta por enquanto, só se for necessário. Quase sempre é possível simplificar. Se quiser fazer, tudo bem. 5 vezes 64 dividido por 40. É que isso às vezes deixa as pessoas meio nervosas. 5 vezes 64 sobre 40. Como simplificar, professor? 5 e 40 podem ser, você pode dividir por 5 e por 5 aqui. Ou 64 por 40. Tá? Posso dividir pelo mesmo número. Qual número? Eles são da tabuada do 2, com certeza, do 4 e do 8. 64 e 40 podem ser ambos divididos por 8. Mas eu vou começar pelo 5, mas que é mais natural. Dividir em cima e embaixo por 5. 5 dividido por 5 dá 1, não precisa nem colocar. 40 dividido por 5, 8, né? Ou você não tinha, eu tinha esquecido. Bom, x igual, não precisa nem fazer mais nada. Vai ficar 64 dividido por 8. Até eu sei isso. X igual, 64 dividido por 8? 8, né? X igual a 8. Então, beleza. X igual a 8. Bacana. Já sei mais um lado, agora é só descobrir o y. Quer tentar parar o vídeo e descobrir? Seria ótimo, você pode usar o que você quiser, organizando direitinho sua regra de 3. Faça, não apenas assista, faça o vídeo, ok? Então eu vou deixar aqui, vou deixar o 2 aqui, vamos apagar a continha, você já viu como é que é. O que temos aí? Então, veja só. No 1 temos o x, o x eu já sei quanto ele vale. O x vale 8. Muito bem, x vale 8, seu correspondente aqui, correspondente ao 2, podia ter deixado aqui, né? Deixa o 5 quieto. O x vale 8, quem corresponde? Está entre o 3, tá? 3 risquinhos e 1 risquinho, 3 risquinhos e 1 risquinho, correspondente dele no 2 é o 64, percebeu isso? 8 vezes maior, pois é. Bom, no 1, voltando ao 1, agora quero saber quem é o y. Então, vou pensar no 2 primeiro. O y pertence ao triângulo 2. O y está entre o 1 e o 2 risquinhos. Tá, então coloco aqui y. Quem que está entre o 1 e o 2 risquinhos é o 7. Dá para fazer de cabeça? 8 vezes 8, 7 vezes 8. Se quiser, você pode fazer 8 vezes y, tá na mesma. É igual 7 vezes 64. Agora eu vou fazer na raça, hein? 7 vezes 4, 28. Vai 2. 7 vezes 6, 42. Com 2, é isso mesmo? Com 2 vai dar, acho que eu errei, hein?
7 vezes 4, 28, vai 2, 7 vezes 6, 42, com 2, 44. 448. Muito bem. 8y igual a 448. Tá vendo? Ó? Você gostaria desse número aparecer para você numa noite, quer dizer, numa prova? Pois é. 448 dividido por... O 8 estava multiplicando, passou dividindo, verdade? Dividir os dois lados por 8, não se esqueça. 448. Por que não praticar um pouco de inglês? Dividido por 8. 4 não dá. 44 dividido por 8 é 5. 5 vezes 8, 40. Para 44, sobra 4. 48 dividido por 8 dá 6. Sua tabuada está em dia, né? 56. Y vale 56. Lembra que eu tinha falado que podia resolver de cabeça? Pois é, falei aquela hora. 8 vezes 8, 64. Triângulo 2 seria 8 vezes maior. Lados proporcionais, não é verdade? Cada lado aqui multiplicado pelo mesmo número, multiplicado por 8. Se eu multiplicar um lado por 8, outro por 8, e o outro lado multiplicar por 7, não serão proporcionais. Mas aqui é fácil, multipliquei por 8, já descobri se os ângulos são iguais, então eles são proporcionais e aí não tem conversa. Se não fossem proporcionais, os ângulos não seriam iguais. Ok? Então, 8 vezes 8, 64, podia ter feito de cabeça 7 vezes 8, 56. Quem sabe tabuada vai rápido, e nos vestibulares e concursos muito concorridos, quem não sabe tabuada, quem não sabe fazer conta mental, é melhor que nem perca seu tempo. Tem que saber, super importante, fica ligado nisso. Regra de 3, sempre organizada. Observe o desenho, faça devagar, não queira fazer com pressa, porque não adianta nada fazer rapidinho e perder o exercício. Muito obrigado por participar e tenha fé. Bom estudo!